Gravando, tá gravando, tá gravando. Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, todos e todas muito bem. Nossa última aula antes da V1, então prestem bastante atenção, tá? Espero que seja bacana, bastante tranquila de entender. É isso. Vamos continuar falando de América e vambora. Já tô de cantinho aqui para botar o nosso modo normal. Pronto. Tô aqui, vambora. Então vamos lá, gente. A gente vai falar sobre a regionalização e a integração da América, dos países que compõem o continente americano, tá bom? Então, a primeira forma de regionalização, professor, o que é uma regionalização? Regionalização é quando você pega uma série de aspectos, de componentes, de regiões, de países, de lugares, né, e falar, você tem tais e tais e tais e tais e tais características parecidas com tal e tal, tal lugar. Então, você regionaliza esses dois lugares a partir de informações de características comuns. Tranquilo? É um exemplo. Região Sudeste. Região Sudeste são vários estados que são agrupados de acordo com características de cultura, de economia, de vegetação, de relevo, de solo, entenderam? Que são diferentes em relação aos estados que compõem a região Centro-Oeste, ou a região Sul, ou a região Nordeste, ou a região Norte. Tranquilo, gente? Foi que é o conceito de regionalizar? Beleza. Então, a primeira forma que a gente vai regionalizar para entender como que a América se divide... Ah, tá, esqueci de colocar o meu reloginho de 20 minutos para correr. Então, voltando. Então, o primeiro tipo de regionalização que nós vamos nos debruçar para poder compreender como que esse continente tão grande, latitudinalmente, tão expressivo, como a gente já viu nas últimas aulas, se divide, tá? Outras formas de entender isso. Então, a primeira regionalização é essa, segundo a língua e a economia, tá? E aí, essa regionalização vai dividir o continente americano em duas partezinhas, que é a América Latina e a América Anglo-Saxônica, tá bom? Rapidinho, gente. Essas regionalizações que eu trouxe para vocês são as regionalizações presentes no livro de vocês e na forma como o livro de vocês dividiu, tá? Só que é muito comum você ver essa mesma divisão, essa mesma regionalização da América em outros lugares, outros textos, enfim, apenas enquanto uma regionalização segundo critérios culturais, tá? Então, se aparecer em alguma prova, em algum momento na vida de vocês, alguém falando que o continente americano é dividido em América Latina e em América Anglo-Saxônica segundo o critério cultural, tá tudo bem, tá? O livro de vocês é que dividiu dessa forma, tá bom? Então, vamos continuar. O que caracteriza a porção da América Latina enquanto América Latina de acordo com a regionalização segundo língua e economia? Coloca aqui a porção do continente colonizada por povos de língua latina. Como assim, professor? Povos de língua latina são povos que a sua língua tem origem no latim. Então, português, espanhol, italiano, são todas línguas que têm origem, que têm a base no latim. Por isso, línguas latinas. Pegaram? Então, a porção do continente que foi colonizada por povos europeus de língua latina são aqueles que constituem a América Latina. E, obviamente, a partir do momento que o europeu chega aqui, ele força as populações locais, né, os indígenas, a aprenderem a língua deles, a língua do colonizador. Então, eles forçam os povos nativos, quase acho que meu dedo, eles forçam os povos latinos a aprenderem a língua do colonizador, ou seja, do português e do português e do espanhol, tá bom? E aí, exemplos de línguas neolatinas, nós temos o português e o espanhol, que tem a base deles no latim. Show? E óbvio que nessa América Latina também há exceções, como países que falam inglês, como a Jamaica, e também aqueles países que falam holandês, como o Suriname.
beleza? Só que o ponto que une elas é que, por mais que sejam economias, sejam países que não necessariamente falam línguas latinas, são subdesenvolvidas. O critério de regionalização não é uma regionalização segundo língua e economia? Então, beleza. A língua é uma língua que vem de um povo colonizador, né, que tem a sua base no latim. E aí o exemplo que nós temos aqui mais presente é o português e o espanhol. Mas algumas regiões da América Latina, algumas exceções, como a Jamaica e o Suriname, falam respectivamente inglês e holandês. E o que caracteriza que ainda assim eles fazem parte da América Latina? O fato deles serem subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos do continente americano estão presentes na América Latina. Por isso que o livro de vocês divide enquanto uma regionalização segundo língua e economia, considerando esses dois critériozinhos. Beleza, gente? Para agrupar, para formar grupos dentro do continente americano. Show? América Latina foi? Tranquilão? Agora, América anglo-saxônica. É a porção do continente colonizada por anglo-saxões. Professor, quem são os anglo-saxões? Vem comigo. São dois povos, né, que depois de um tempo formaram um único povo só, né? Mas, de início, os anglos são povos da região norte e central da Inglaterra. Então, os anglos são característicos da Inglaterra, tá bom? E os saxões, eles vêm da Saxônia. Onde é que fica a Saxônia? Saxônia era uma região que tinha várias tribos que compunham o que a gente entende hoje como o território da Alemanha. A Alemanha só vai se tornar um país, né? Vai se formar um território com um Estado sobre ele, comandando, enfim, em 1889, no final do século XIX. Antes disso, a Alemanha era uma série de feudos, né? Que várias terras ali que se comunicavam, que tinham relações entre si. Eram vários feudos ali que estavam próximos, que desenvolviam relações. E aí, em 89, todos esses feudos são unificados e aí forma-se a Alemanha. Então, os saxões são uma tribo que vivia nessa região que era chamada de Saxônia e que, em um dado momento, migram para a região da Inglaterra. Por isso que depois de um tempo esse povo se torna um povo anglo-saxão, porque a origem da galera que estava lá na Inglaterra é a origem anglófona, são os anglos, e depois com a migração dos saxões se torna um povo anglo-saxão. Pegaram? É isso. Por isso que é uma América anglo-saxônica, tranquilo? Migraram para a Inglaterra entre os séculos 5 e 6, e nessa região colonizada por povos anglo-saxões, que nós chamamos de América anglo-saxônica, nós temos o predomínio da língua inglesa. Nós temos o inglês nos Estados Unidos e o inglês no Canadá. O Canadá é uma exceção que tem uma segunda língua oficial, que é o francês, que a França ali colonizou uma porção mais a leste do Canadá, depois foi tirada da região, enfim, uma outra aula, né? Mas o Canadá tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês, enquanto os Estados Unidos só tem o inglês. Mas o importante aqui é que na América anglo-saxônica nós temos o predomínio do inglês, ou seja, a língua mais falada, a língua mais presente é a língua inglesa, tá? O Canadá possui o francês, já falei isso, e países de economias desenvolvidas, enquanto que na América Latina nós temos os países de economias subdesenvolvidas, e daqui a pouco já vamos ver uma ramificação dentro dos subdesenvolvidos, né? Mas enquanto nós temos a presença dessas economias subdesenvolvidas na América Latina, na América do Norte, nós temos as economias desenvolvidas. Pegaram? Então, na América anglo-saxônica, nós temos economias desenvolvidas, enquanto que na América Latina nós temos economias subdesenvolvidas. Show? A ocupação na América... não, pulei, foi mal.
Agora nós vamos ver uma regionalização segundo o modelo colonial. Então vimos uma regionalização segundo língua e economia, né? Economia, a América anglo-saxônica desenvolvida, América Latina subdesenvolvida, América Latina predomínio de línguas não latinas e na América anglo-saxônica predomínio da língua inglesa. Show? Agora vamos ver uma segunda regionalização, que é uma regionalização segundo o modelo colonial. Vamos entender um pouquinho disso. O seguinte, a América basicamente vai dividir o continente americano entre a América desenvolvida de um lado e a América em desenvolvimento. Qual é a relação disso com o modelo colonial? Vamos ver. Na América desenvolvida, nós tivemos uma ocupação que se deu na forma de colonização de povoamento. Isso é um ponto muito importante, tá, gente? O que isso nos passa? Isso nos passa que o uso da terra era focado nas necessidades internas. Não à toa, uma das primeiras coisas que os Estados Unidos fez, né, no momento que ele queria se consolidar enquanto um Estado forte, foi dividir terras entre os seus cidadãos. Ocorreu muita morte de indígenas nesse período, óbvio, a marcha para o oeste, mas cada cidadão norte-americano teve acesso a um pedacinho de terra. Então, a terra utilizada, mesmo aconteceu no Canadá, a terra na América anglo-saxônica era vista enquanto era focada, melhor dizendo, nas necessidades internas. A colonização dos países da América anglo-saxônica foi uma colonização de povoamento. O que isso diz pra gente? Isso diz que as pessoas migravam para a região da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, com a intenção de se fixarem, com a intenção de construírem uma vida. Não, pô, vamos formar um mercado interno aqui, vamos desenvolver um país robusto, de economia forte, que bata de frente com a Inglaterra. Então, são anglo-saxões migrando da Inglaterra, da Alemanha, enfim, principalmente Inglaterra, e indo para essa região da América anglo-saxônica e formando ali a vida delas. Então, a terra era vista como uma preocupação de cada um, né? Então, todo mundo tinha acesso à terra para poder fomentar o mercado interno, as pessoas conseguindo plantar, conseguindo se alimentar, conseguindo comercializar, criando uma fluidez ali interna daquele território, beleza? Então, foi um processo diferente de apropriação desse território, que é a América anglo-saxônica, tá bom? Porque foi um modelo focado nas necessidades internas. Enquanto que na América em desenvolvimento, que inclusive onde nós estamos, né, que é a América Latina, nessa América em desenvolvimento, a ocupação se deu na forma de colonização de exploração. Professor, qual é a diferença entre uma colônia de povoamento e uma de exploração? A de exploração, ela não é focada em desenvolver o mercado interno. Ela não é focada nas pessoas virem para cá, se estabelecerem, com a intenção de criar um mercado interno, uma economia robusta. A intenção nunca foi essa. Numa colônia de exploração, a única intenção é a seguinte: explorar o máximo possível para exportar para a Europa, para atender às necessidades dos europeus. Então, a América em desenvolvimento é um retrato desse processo de colonização, de exploração, que tinha uma única intenção: explorar ao máximo as nossas riquezas para atender às necessidades do mercado europeu. Tá? A economia atendia às necessidades internas das metrópoles, lembrando que as metrópoles eram europeias. E nesse modelo, né, de colonização, a gente tem a presença do quê? A gente tem a presença do latifúndio, ou seja, enquanto que numa colônia de povoamento aquelas grandes terras são divididas por várias famílias, numa colônia de exploração você tem uma única família sendo dona de grandes extensões de terra. E são grandes extensões de terra que se preocupam em produzir pouquíssimas espécies vegetais.
Exemplo, vamos pensar nos ciclos econômicos do Brasil. Ciclo da primeiro, alguns colocam que inclusive não é nem um ciclo econômico, mas vamos colocar pau-brasil, cana-de-açúcar, depois tivemos da borracha, depois café. Percebam, não é o ciclo do café, alface, chuchu, mandioca. Não, é o ciclo do café. É o ciclo da cana-de-açúcar, da borracha, entendem? É o único produto principal. É uma produção monocultura, o próprio nome já diz, mono, uma única cultura vegetal. Hoje em dia a gente planta soja. Soja, 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 milho, 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 milho. A estrutura, inclusive, da América em desenvolvimento econômica permanece a mesma até hoje. O Brasil, que faz parte, é um celeiro do mundo, o maior exportador de soja do planeta, mas tem uma indústria nacional fraca. Por quê? Porque ele ainda tem dentro de si, da sua elite nacional, a ideia de exportar, 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 exportar e não desenvolver nada aqui dentro. O brasileiro não importa, o que importa é a soja sendo exportada. Entendem? Então, esse é o modelo da colonização de exportação. Além disso, óbvio, importantíssimo salientar, é um modelo de colonização sustentado na escravidão. E, obviamente, na exportação, como a gente já falou. A intenção é financiar, atender às necessidades dos mercados externos, mais especificamente dos mercados europeus. A escravidão é um ponto muito importante, porque ela não é só um ponto que compõe o que é esse conceito, né, colônia de exploração. A escravidão é um ponto central. A partir do momento que os europeus desenvolvem essas colônias na Europa não, na América, né, na América em desenvolvimento, eles tentam explorar os nativos, conseguem alguns, não conseguem outros, enfim, tem um processo de caça e extermínio dessas populações locais. Segundo ponto, começam a importar pessoas vindas do continente africano e tratar como produtos. Então, esse modelo de colonização ele não tem só a escravidão como um ponto a mais. Não, ele se sustenta sobre a escravidão. O latifúndio para desenvolver suas espécies, ele necessitava da escravidão. Percebem? A exportação precisava da escravidão. Por quê? Porque é uma mão de obra barata, basicamente extremamente barata, era uma pessoa sendo vista como um produto, algo absurdo. Tanto que no finalzinho do século XIX, ali quando a gente estava se encaminhando para o final da escravidão, o movimento abolicionista batendo firme, né, os escravos, né, escravo é uma palavra muito ruim, as pessoas escravizadas é muito melhor de se dizer, né? As pessoas escravizadas, né, lutando, se organizando para poderem conseguir sair daquela situação. O argumento dos grandes latifundiários, né, que aparecia na mídia, no jornal, enfim, dos grandes produtores do Brasil, era justamente que não podiam acabar com a escravidão, porque isso ia impactar muito a economia do país. A gente está em 2020 e o discurso é o mesmo. Percebam como que essa colonização pautada sobre esse modelo é fundamental para a gente entender o porquê que esses países mantêm economias em estágios em que estão presentes. Tudo vem da colonização, do porquê que nós fomos colonizados, qual foi a intenção dos europeus quando colonizaram, como que as nossas elites nacionais foram utilizadas para isso, como elas foram criadas e para que elas servem até hoje. Percebem? Então, enfim, o ponto, né, a diferença entre a colonização de povoamento e a colonização de exportação, de exploração, que são dois tipos de colonização fundamentais para a gente entender a regionalização do continente americano, segundo esse critério, a partir do modelo colonial, a gente tem que pensar o seguinte, que a América desenvolvida teve um modelo de colonização pautado na ocupação desse território.
pensava na formação de um mercado interno. As pessoas queriam viver, né, nessa região, queriam formar histórias nessa região. E por isso que vem o nome de colonização de povoamento. A intenção é povoar. Enquanto que na região, na América em desenvolvimento, a intenção da metrópole, né, a intenção das pessoas que vieram para cá nunca foi de se alocarem, de se estabelecerem. Muito pelo contrário, a intenção era única: explorar, 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 explorar ao máximo a natureza, as pessoas que vinham escravizadas, para atender às necessidades dos europeus. Ponto. A intenção a diferença é essa: enquanto um tem a intenção de formar um mercado interno, o outro só quer explorar. Beleza? E esse aqui é um mapa muito importante para a gente conseguir visualizar o que é a América anglo-saxônica e o que é a América Latina, presente naquela nossa primeira regionalização que a gente começou a conversar hoje, tá bom? De acordo com o critério da língua e com o critério econômico. A América anglo-saxônica está muito bem marcada aqui, Estados Unidos e Canadá, e a América Latina começa a partir do México para baixo, indo até a Argentina, tá bom? Até o final do Cone Sul, tá bom? E aqui, obviamente, entra o Brasil na América Latina. E é muito bom salientar isso, que eu percebi que, por mais que para mim seja óbvio, né, muitas pessoas não sabem que todo brasileiro é latino. As pessoas acham que latino é só o mexicano, é só a pessoa do Uruguai, é só o argentino. Não. Você que está me assistindo, que é brasileiro, é latino. Eu sou latino. Todos nós somos latinos. Por quê? Porque estamos na América Latina. Tá bom? Agora vamos falar dos diferentes níveis de desenvolvimento. Beleza? A porção da América que compreende os Estados Unidos e Canadá, por conta do seu modelo de colonização, tinha as riquezas geradas circulando dentro de seus territórios. Então, o início dessa aula foi fundamental para a gente conseguir entender o porquê que há essa diferença tão grande entre a América desenvolvida e a América em desenvolvimento. Canadá e Estados Unidos tinham um modelo de colonização de povoamento, em que todas as riquezas geradas ali dentro circulavam dentro dos seus territórios. Não era uma riqueza que era focada para exportar, focada para mandar para os outros, para os europeus. Não, a intenção era desenvolver um mercado interno, desenvolver vida, ver história, que as pessoas vinham para morar. Então a intenção era fazer com que as riquezas produzidas circulassem internamente, o que gerou desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, gerou emprego, as pessoas vendiam as coisas, as pessoas comiam, gerou um capital suficiente que as pessoas foram acumulando. Eita! Desculpa, gente, aqui dá uma certa hora minha televisão liga sozinha. Nossa, que susto que eu levei. Mas vamos voltar. Então as pessoas conseguiram, vendendo esses produtos, acumular capital, de tal forma que foi possível reinvestir na industrialização décadas depois. Né? Então, esse é o modelo de desenvolvimento da América desenvolvida. Né? E na América Latina? Bom, para falar da América Latina, eu vou falar na próxima parte, que já chegamos nos 20 minutos, daqui a pouco eu volto.